eu vejo dois grandes grupos de pessoas que poderão aderir, né? Um deles é o PEP, né? As pessoas expostas politicamente poderão aderir, que não puderam aderir nos programas anteriores, e outro que a gente já teve algum contato são pessoas da área do esporte, especialmente do futebol, do vôlei, são pessoas que vão para fora, né? Talvez pessoas que saíram em 2016, saíram em 2015, né? Estavam trabalhando lá fora, voltam para o Brasil e pelo menos dos contatos que eu já tive, é praticamente unânime. Quem voltou para o Brasil deixou algum patrimônio lá fora e não declarou corretamente. Né? Então a pessoa foi lá, jogou lá em algum time, comprou uma casa. Ah, não, essa casa eu declaro lá para o fisco da França, para o fisco da Espanha, né? Mas voltou para o Brasil e falou, não, eu já declaro lá, não preciso declarar aqui. Então, este é um outro grupo, o grupo dos esportistas, né? Desse mercado da bola, o mercado do vôlei, que eu acredito que também possa ter uma oportunidade para esse pessoal regularizar esse patrimônio. O que vai acontecer? Né? A pessoa tem lá uma casa, foi jogar na França, foi jogar na Espanha, comprou uma casa. Não declarou. Voltou para o Brasil. Né? Ah, não, mas o fisco brasileiro não sabe. De fato, ele não sabe. Mas amanhã, no dia que essa pessoa vender esta casa, botou o dinheiro na conta lá da Espanha, ela não consegue trazer para o Brasil. Porque o banco comercial, na hora que chegou lá, 2 milhões de euros no banco, falou, que origem que é essa? Ah, eu vendi uma casa. Cadê a sua declaração de imposto de renda? E como hoje o banco é corresponsável, o banco vai falar, eu não aceito fechar o câmbio, vai devolver o dinheiro. E ele esfriou esse dinheiro, se ele já estava frio, né? E não vai conseguir mexer nesse dinheiro. Então, para o pessoal que fez esse movimento de volta para o Brasil, né, e manteve bem no exterior, talvez aí esteja uma janela de oportunidade de se regularizar. Não é barato, a gente está falando de 30%, mas pelo menos você vai evitar um problema lá na frente, porque não é só o tributário, não é só o fiscal. A pessoa que tem um imóvel na Europa ou nos Estados Unidos não declarou, né? Ela tem um problema tributário, porque ela não pagou imposto, mas ela tem um problema criminal. Exatamente. Porque manter bens no exterior não declarados, você configura evasão de divisas. Então, você pode ter um problema criminal. E o que eu sempre falo se você acha o tributarista caro, você nunca recebeu a fatura do criminalista. Né? Então, é um alerta que se faz para esse pessoal para não menosprezar o que diz a lei. Perfeito. E de novo entra naquela parte de caso a caso, porque 30% é caro. E eu queria agora começar a entrar um pouco mais em quanto custa, né? Que a Receita fala para atualizar esses bens, tirando a parte do imóvel que a gente já conversou. Mas assim, 30% é caro ou barato? Pô, depende, você vai cometer evasão de divisas, é muito barato, né? Você vai poder ter um patrimônio para poder utilizar ele durante a vida, senão você vai fazer o quê? Sim. Né? Eu me recordo nos primeiros RCTs, muita gente falava, é caro. Mas o que aconteceu? Né? Quem estava muito bem assessorado do ponto de vista financeiro, né, começou a fazer uma conta. Por quê? O dólar de regularização era 2,66. Quando chegou, né, a repatriação, isso é o dólar de 31/12 de 2014. Quando chegou em 2016, o dólar já estava muito mais alto. Quem fez a conta falando, eu vou pagar 30% a um dólar defasado, então meus 30 são 22. Né? Ok, paguei. Se eu pegar esse dinheiro que agora está regularizado e investir corretamente, ganhando 6, 7% ao ano, em 3, 4 anos eu já recuperei meu investimento e estou com o dinheiro absolutamente declarado. Agora, em 2024, a gente também já tem um benefício. Por quê? O dólar, vamos pegar o dólar como base, é 4,8413, hoje o dólar está 5,50. A gente está falando de uma diferença, uma apreciação de mais de 10%, quase 11%. Perfeito. Então, o que é 30 menos 11% dá mais ou menos 26%. Né? Então, 30 menos 11, né? Menos 11% de 30, né? Ah, tá. Você que é o financista, mas você tira o 20%, você vai dar mais ou menos ali um 26%, que com taxa de juros relativamente altas no mundo, né, você consegue em 4, 5 anos, você consegue recuperar esse valor. Perfeito. E outra coisa ainda, né? Quem vai investir no exterior brasileiro, a gente
comenta isso, é uma ideia ter investimento, ter patrimônio fora do Brasil, não para você ficar entrando e saindo, mas para você ter uma forma estrutural, para você proteger seu patrimônio ao longo do tempo. E tem uma boa notícia para você que quer ter patrimônio no exterior em moeda forte ao longo do tempo, é que é muito provável, porque eu não posso garantir, que o dólar vai se valorizar perante o real no longo prazo. Amanhã eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Então, se tiver essa visão, faz total sentido, né, neste caso específico. E hoje? Como é que está hoje? Uma pessoa vai, ela quer, eu tenho lá agora, e pode ser qualquer bem, por exemplo, eu tenho um quadro, uma obra de arte, eu só aplicação financeira, como é que funciona tem isso? Tem uma lista de bens, isso na verdade, tirando os bens no Brasil que não existiam na versão anterior, basicamente quem está falando são bens sujeitos a algum tipo de registro. A gente vai estar falando cotas ou ações de empresas offshore, conta bancária, imóveis, veículos, embarcações. Você não pode, né, joias, objetos de arte, bens que você, até a própria avaliação fica difícil e o registro da propriedade desses bens também é dificultada, né, ou inexistente, esses você não pode aderir. Tá bom. Então, se eu tenho um barco em Mônaco, por exemplo, você pode. E eu não coloquei ele no imposto, eu posso? Pode. Um barco, um veículo, se tiver um Bentley em Miami, né? Se tiver uma offshore, né? Uma conta bancária, tudo isso você pode incluir. Tudo isso pode incluir agora. Legal. Então, pelo que eu estou entendendo, e como é que, qual que é o custo? O que a Receita fala em relação? Ok, você vai aderir, você vai regularizar, então não estava no seu imposto, você passa a ter, eu fecho o olho aqui, finjo que você não fez evasão de divisas, em contrapartida, você não vai precisar contratar um criminalista e possivelmente ir para a cadeia pelo que você fez aqui de evasão de divisas, sonegação fiscal, pode falar um monte de coisa, né? Mas a gente sabe que tem muitas pessoas desavisadas, que não sabem, tem patrimônio no exterior, que nem se comentou, atleta, tá lá, declara, não é muito bem assessorado e não declarou aqui no Brasil, e volta, e aí, né? Acontece isso aí. Esse pessoal, então, ele fala, tá bom, Davi, Lousada, eu quero fazer isso. Mas qual que é o custo disso? Vamos supor que você falou de 30% agora. Quais são os custos envolvidos nessa regularização? Basicamente, o imposto, né? O imposto e os honorários de quem for trabalhar no assunto. Mas não tem uma multa, alguma coisa? Não, porque o 30%, o que é composto esse 30%? É o imposto de renda de 15% com uma multa de 100% de 15%. Por isso que o custo total é 30%. O custo total é 30%. Exatamente. Perfeito. Obviamente, fora os honorários de quem for fazer isso, mas entendi. Então é 30% para regularizar e você se livra de um problema enorme. Olha, eu estou começando a achar que eu discordo de você naquela parte de que as pessoas foi 285 e depois só 15, né? Menos 5%. Acho que os PEPs vão vir em peso te procurar, viu?